E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de estruturas de dados 1. Aqui é a professora Patrícia. E nessa aula eu gostaria de mostrar para vocês uma lista diferente, chamada de lista heterogênea. Essa lista, ela permite a inserção e utilização de tipos diferentes de informação numa mesma lista. Então, as listas que eu mostrei para vocês até agora são listas que permitem um tipo só, uma lista de aluno, uma lista de professor, uma lista de produto, uma lista de processos, enfim. Uma lista só podia ter informação de um mesmo tipo. Na lista heterogênea, é permitido utilizar tipos diferentes na mesma lista. Então, como é que seria a carinha dessa lista? Eu vou dar um exemplo aqui de uma lista simplesmente encadeada com sentinela, mas qualquer tipo de lista poderia ser uma lista heterogênea, né? A gente poderia ter, por exemplo, uma lista duplamente encadeada heterogênea, assim sucessivamente. Como exemplo, eu vou usar uma lista simplesmente encadeada com sentinela. Então, se é com sentinela, esqueci de colocar a canetinha. Se é com sentinela, a gente tem aquela estrutura inicial, ok? Que é a sentinela, né? Que tem o prim e o ult. Então, a lista é o ponteiro para a sentinela. Quando fica no modo de gravação, a caneta fica bem lenta. Sem modo de gravação, a caneta fica um pouco mais rápida. A gente tem as células, como numa lista encadeada normal. Ok. Nossa, que confusão que eu fiz aqui, mas a caneta está com atraso, não consigo direcionar ela corretamente. Por exemplo, essa lista com 4 elementos, tá? Vou colocar o ponteiro ult aqui para cima para eu ter mais espaço ali embaixo. Imagina que essa lista, o exemplo que eu vou mostrar para vocês, um exemplo bem bobinho, eu permita incluir 2 tipos de dados, por exemplo, alunos e professores. Então, eu poderia ter nessa lista a primeira informação sendo o aluno A1. A segunda informação poderia ser um professor P1. A terceira poderia ser outro aluno ou outro professor, e assim sucessivamente. Então, eu posso misturar tipos de dados pré-definidos numa mesma lista. Vejam que é uma lista heterogênea e não uma lista genérica. Para quem já entende estrutura genérica, são coisas diferentes, ok? Essa lista aqui ela permite diferentes tipos de dados na mesma lista. Então, aqui poderia ser, por exemplo, um professor P2. O livro-texto traz um exemplo de uma lista de figuras geométricas, círculos que permite tipos, figuras geométricas como círculos, quadrados e retângulos. E eu vou implementar uma diferente para vocês. Eu vou implementar uma lista de heterogênea que permite professores e alunos. E aí vou utilizar essa lista para implementar uma lista para resolver, gerenciar, por exemplo, um churrasco. Que aí professores têm uma cota que é proporcional ao seu salário, os alunos pagam uma cota fixa. Um exemplo bem bobo, mas que vai mostrar para vocês como implementar uma lista heterogênea, ok? Então, o primeiro passo é entender um ponto-chave da lista heterogênea, que é esse ponteirinho aqui da célula, né? Se a gente pensar como definir a struct cell, a gente vai ver que a gente tem um ponteiro prox na célula, né, que é esse ponteirinho aqui, que é do tipo célula asterisco, assumindo que eu já defini o typedef struct cell célula. A gente tem o ponteiro, que é o da informação. O que a gente vai colocar aqui, né? Se esse ponteiro pode apontar para um aluno, pode apontar para o professor, né? O que a gente vai precisar usar aqui na definição dessa célula. Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia discutir mais com vocês, ia pedir opinião e tudo mais. Como eu estou aqui sozinha, eu já vou falar direto para vocês
que a gente vai definir esse ponteiro como um ponteiro genérico do C, que é o void pointer, que pode ser um ponteiro para qualquer coisa. E eu vou chamar esse campo aqui de item, que eu preciso de um nome mais genérico do que aluno, professor, afinal pode ser um ou outro. Então, o ponteiro genérico do C, que é o void pointer, vai me ajudar aqui na implementação dessa lista heterogênea. Agora, eu vou precisar de uma informação a mais aqui nessa célula, para saber se essa célula está apontando para um aluno ou para um professor. Infelizmente, o C não tem um mecanismo de me informar se é um aluno ou um professor em tempo de execução. Seria interessante, né? Se a gente tivesse possibilidade de pegar um ponteiro C e perguntar, você está apontando para quem? Para um aluno ou um professor? Né? Já que a gente está usando void pointer, a gente não sabe qual que é um qualquer outro. Infelizmente, não temos essa possibilidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um campo identificador, que a gente vai padronizar. Vou chamar aqui de... Eu acho que eu chamei de tipo lá no código. Para dizer se vai ser um aluno ou um professor. A gente pode, por exemplo, aluno padronizar como sendo o valor 0, o professor como sendo o valor 1. E aí toda célula, quando a gente instancia uma célula, a gente vai ter o campo, atualizar o campo prox, para apontar para a próxima célula, a gente vai atualizar o campo item, que vai apontar ou para um aluno ou para um professor. E a gente vai precisar atualizar o campo tipo, para dizer se aquela célula está apontando ou para um aluno ou para um professor. Ok, gente? Então, esse aqui é o ponto-chave de implementação dessa lista heterogênea. As outras operações, operação de inserção, exclusão, como elas manipulam a célula de forma opaca, elas permanecem da mesma forma que eu já ensinei para vocês. Então, não vou nem precisar ensinar tudo novamente, que vocês podem até resgatar os vídeos anteriores, ok? Então, o que muda mesmo é essa questão aqui. Eu vou encerrar esse vídeo agora, para ele não ficar muito longo, e aí o próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como implementei essa lista lá no código, na IDE, ok? Até daqui a pouco.